Bem-vindos a mais uma aula de português da tia Paula Check. É muito TikTok na minha vida, né, gente? Então, vamos lá, gente. Vamos começar mais uma aula online, tá? Esse é o momento que os cachorros latem, as motos com cadrão vão passando, minha mãe grita, meu pai também, alguém vai bater na minha porta, eu vou fazer alguma coisa, eu vou errar no meio do caminho, mas é o momento, tá? Aula, pronomes relativos, ok? Tia Paula. Então, vamos lá. Qual a função do pronome relativo? Por que a gente usa pronome relativo? Vou colocar aqui o marca-texto para explicar para vocês, tá? Gente, pronomes relativos. A função relaciona orações. Vai relacionar uma oração com outra oração. E o pronome relativo vai retomar um termo que já foi mencionado antes, a fim de evitar repetição. Então, se você vê uma pessoa que ela é muito repetitiva, você chega para ela, dá um olhar 43 e diz assim: falta em ti pronomes relativos. Seja mais pronome relativo. Tá? Aí a pessoa vai ficar assim meio titubeando, o que essa doida está dizendo, tá? E você diz assim, ó, você tem que evitar repetição. Use pronomes relativos, tá? E também outra coisa que é muito importante, que é o nosso assunto do mês, é que... Meu Deus, coordenação motora passou longe. Meu Deus. Gente, é porque eu estou usando o mouse, já faz muito tempo que eu não sei o que é isso. Meu pai eterno. Então, vamos lá. Gente... Qual a outra função dos pronomes relativos? Além de relacionar orações, além de retomar um termo mencionado antes, introduz orações subordinadas adjetivas. Tia Paula, esse negócio de subordinado não acaba nunca? Não, gente, não vai acabar e não vai acabar tão cedo. Então, é melhor vocês começarem a amar orações subordinadas. Check. Então, vamos lá para o exemplo, como eu falei para vocês, né? Relaciona orações... A segunda teoria, a segunda parte da teoria, retoma um termo evitando repetição. Esse termo já foi mencionado antes. Ou ele pode estar elíptico. Eu não vou entrar nesse assunto ainda quando ele está oculto, tá? Então, vamos lá. Exemplo 1. Diz assim: este é o filme, este filme comentei com você, ok? Qual é o termo repetido? Filme, certo? Então, como é que a gente vai relacionar essas orações usando um pronome relativo? Este é o filme que... comentei com você. Olha aqui, olha. Exemplo 1 aqui, este é o filme. Este filme comentei com você. Olha como é que a gente une a oração com o pronome relativo. Esse é o pronome relativo. Esse quezinho, gente, esse pronome relativo vai dar um pouco de trabalho para vocês, mas eu prometo que vocês vão amar até o final da aula, ou não. Então, vamos lá. Este filme... que comentei com você. Este é o filme que comentei com você. Ou seja, o que está retomando filme. Viu? Olha aqui a teoria. Relaciona orações. Relacionou a oração 1 e 2. Segunda parte. Retoma um termo mencionado antes. Aqui, ó. A fim de evitar repetição. Vamos para essa daqui. Timon é a cidade. A próxima sentença, o Zé Pereira acontece em Timon. Vamos unir, a palavra que se repete aqui é Timon. Então, a gente usa um pronome relativo para... Meu Deus, sério, desculpa. Então, a gente usa um pronome relativo para evitar a repetição do termo. Como ficaria a oração ligada? Timon é a cidade onde acontece o Zé Pereira. Aqui, retomando o quê? A cidade, que no caso é Timon. Então, vamos usar o onde. Tia Paula, uma senhora usou o quê? Outra senhora usou onde? Onde é que a senhora vai me explicar? Em cada situação, qual o pronome relativo que eu devo usar? Ou eu posso, tipo, escolher no sorteio, no Instagram, o que eu achar legal. Não, gente. Eu separei para vocês 4 pronomes relativos que são os principais. É o que a gente vai focar agora, tá? O que a gente chama de pronome relativo universal, porque ele é tipo coisa, ele cabe em todas as orações. O quem... Mouse, por favor, me ajude. O quem, o onde e o cujo, tá? Então, vamos lá. Os principais pronomes relativos. O que, gente, em outras, por exemplo, na gramática de vocês, podem ter o que, o qual, o quem, onde. Mas o que e o qual eu vou colocar aqui na mesma teoria. Por que eu vou colocar na mesma teoria? Porque o que, quando puder ser substituído pelo qual, ele é um pronome relativo. Se ele não puder ser substituído pelo qual e derivados, o que seria se o qual e derivados? O qual, a qual, os quais e as quais. Ou seja, tia Paula, quer dizer que esse que, aqui, na verdade, o qual, ele é um pronome relativo variável? Perfeito. Por quê? Porque pode ser o que, o a qual... Não, pode ser o qual, a qual, as quais e as quais. Vocês estão vendo aqui que dependendo do contexto, ele vai o quê? Mudar. Então, onde eu utilizo o que consequentemente eu posso ser substituído também por o qual? Vamos lá.
ele é usado para coisas em modo geral e pessoas. Usado para coisas e pessoas. Agora, por isso que vocês vão entender, por que o que ele é tão universal. Porque ele pode ser usado tanto para coisas como para pessoas, quando ele puder ser substituído. Ou seja, quando ele puder substituir, retomar um termo que está sendo referente a coisas em geral ou a pessoas, você pode usar o quê? Estão ouvindo? Ó, cachorro. É só eu começar, gente. E o quem, tia Paula? Onde eu utilizo o quem, tá? O quem, gente, ele é usado exclusivamente para pessoas ou coisas personificadas. Olha aqui como a teoria é incrível. Até eu coloquei coisas personificadas. Por quê? Porque algumas questões poderiam pegar vocês. Pensa comigo. Se eu digo assim, o quem é utilizado somente para pessoas. Se eu digo isso, o quem é usado somente para pessoas, se tiver, por exemplo, um objeto personificado, eu vou usar o quê? Aí que a questão te mata. Por quê? Qual é a teoria da personificação? São seres inanimados que adquirem características o quê? Humanas. Seres inanimados que adquirem características humanas. E esses humanos são o quê? Pessoas. Por isso que eu completei aqui. Por isso que a teoria ela é completa. Ela diz que é usado para pessoas e para coisas personificadas. Retomando, o que, ele é o pronome relativo universal, tá? Ele pode ser usado tanto para coisas em gerais, como para pessoas. E o quem pode ser usado para coisas em gerais? De jeito nenhum. O quem é usado exclusivamente para pessoas ou coisas personificadas, tá? Se o livro fala, se a mesa está andando, ou seja, aquele objeto ganhou características humanas, então você pode usar o quem, tá bom? Se você for retomar. E o onde? O onde, gente, é o mais tranquilo. Não tão tranquilo assim, porque muita gente usa de forma errônea. Mas o onde, ele é usado exclusivamente para lugar físico. Cidade, timão, lugar. Tudo que for referente a lugar. Sala, quarto, tudo que for referente a lugar, a gente usa o pronome relativo onde. Tá vendo aqui? Timon é a cidade. O Zé Pereira acontece em Timon. Vamos unir as frases, diz o quê? Timon é a cidade onde acontece o Zé Pereira. Esse onde está se referindo o quê? A cidade, não é? A cidade, que no caso é Timon. Se ele está se referindo a isso e o objeto, na verdade, e a palavra que ele está se referindo é um lugar, então eu só posso usar o onde, tá bom? E o cujo e derivados. Cujo, aí vem cuja, cujas, cujo ou cujos, tá? Cuja, cujas, cujo ou cujos. Ele, assim como o qual, ele é o quê? Variável. Variável. Tá vendo? Se tiver no plural, vai para o plural. Se tiver no singular, fica no singular. Tá bom? Indica uma relação de posse e não aceita artigos próximos. Vamos lá. Indica uma relação de posse. Gente, eu vou correr aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, fica difícil para renderizar. Adoro esses termos de youtuber e blogueira. Então, vamos aqui colocar na prática, porque talvez você ainda não entendeu muita coisa, tá? E eu quero facilitar para vocês. Vamos lá. Tem uma coisinha aqui, não sei se eu coloquei. Gente, não coloquei. Que horror. Eu não acredito que eu não coloquei. Ora, não. Aqui, a diferença. Eu vou até fazer um novo aqui pra vocês, que eu acho isso super importante, tá bom? Aqui. Eu não disse pra vocês que o que, ele é universal? O pronome relativo universal? Não falei pra vocês? Vamos lá. O que, gente, esse quezinho aqui, ele tem como é que eu posso dizer pra vocês? Uma regrinha, uma teoria própria. Esse que, quando ele é substituído, por exemplo, por o qual, quando ele puder ser substituído na frase por o qual, ele é o que? Ele é um pronome relativo. Meu Deus, eu tinha um negocinho aqui, agora eu não acho mais. Ele é um pronome relativo. Agora, quando esse que, vou escrever aqui, puder ser substituído por isto, ele é uma conjunção integrante. Vou até colocar aqui para vocês. O que, quando ele puder ser substituído por o qual, ou os quais, dependendo da frase, se estiver no singular ou plural, ele é um pronome relativo, que é o nosso assunto, que a gente está estudando. Ele é um pronome relativo. Se ele puder ser substituído por isto, ele é o quê? Ele é uma conjunção. Ele é uma conjunção integrante. Entendi, foi nada, eu quero exemplo. Agora, meu Deus, tem uma coisa que eu vou dar para vocês agora, é um exemplo. Então, vamos lá.
esse exemplo aqui. A situação que comentamos é grave, por exemplo. Vamos aqui. A situação que comentamos é grave. Esse que tá aqui, tá vendo? Ele tá aí, ele não tá fazendo mal a ninguém. E agora eu quero saber se ele é realmente um pronome relativo. Se ele for um pronome relativo, ele vai introduzir uma oração adjetiva, né? Ou se ele é uma conjunção integrante. Porque se ele for conjunção integrante, ele vai ser o quê? Uma subordinada substantiva, que a gente ainda não viu. Então, vamos lá. Vamos substituir. A situação a qual comentamos é grave. A situação a qual comentamos é grave. Vou até colocar aqui embaixo para vocês. A situação a qual comentamos é grave. Permaneceu o mesmo sentido, gente? Viu que a gente fez a modificação? Por quê? Porque a situação, o termo que ele está se referindo, está no feminino. Então, vai ficar a qual. Beleza? Tá? Por isso que eu disse que tem as variações. Gente, continuou com sentido? Continuou, tia Paula. Então, comprovamos aqui que ele é um pronome relativo. Porque eu pude substituir esse que pelo qual e a oração não sofreu nenhuma mudança. Vamos aqui para um exemplo da integrante. Deixa eu ver. A escola almejava que os alunos aprendessem, por exemplo. A escola, a tia Paula. A escola almejava que os alunos aprendessem. Vamos lá. A escola almejava isto, que os alunos aprendessem. Tá vendo como mantém o significado, o sentido? A escola almejava isto. Aí, claro, vai sofrer as modificações, né? Que os alunos aprendessem, a escola que almejava isto aí, que os alunos aprendessem, ok? Viu como ficaram com sentido? Tia Paula, então bota o qual aí na frase. A escola almejava o qual os alunos aprendessem. Tá vendo como não tem sentido, a frase fica perdida, tá? Então, vamos lá. Se o que puder ser substituído por o qual, o pronome é relativo. Se esse mesmo quezinho puder ser substituído por isto, é conjunção integrante, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos aqui. Que, pronome relativo que e derivados, né? Repetindo, para ele ser pronome relativo, ele pode ser substituído pelo quê? O qual, tia Paula? O qual, muito bem. Então, vamos aqui para a frase. Frase 1. E o sinal está fechado para nós que somos jovens. Essa é a música de Belchior. E talvez você tenha ouvido na voz de Elis Regina. Talvez, né? Talvez você não tenha nem ouvido, né? Meu negócio é brega funk, tia Paula, desculpa. Então, vamos lá. Primeiro passo. Ver se esse que é pronome relativo. E o sinal está fechado para nós, a qual somos jovens. Tá vendo? O qual somos jovens. Outro passo, tia Paula, saber quem o pronome está se referindo. Eu não disse para vocês que ele retoma um termo mencionado antes. E o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Está se referindo a quê, gente? A nós. Muito, muito bem. Está se referindo aqui a... Deixa eu colocar aqui outra cor. Ó, a nós. Entenderam aqui? Gente, é muito fácil. Tia Paula, como é que eu vou ver essas questões? Essas questões vocês vão ver, na verdade, dentro de textos. Ele vai sublinhar ou marcar, fazer alguma coisa. Com o pronome relativo, vai perguntar a quem se refere. Geralmente, é o termo anterior. Mas você tem que ler a frase e entender a que esse pronome relativo está se referindo. Porque ele vai se referir a alguém. Disso nós temos certeza. Vamos lá. Este é o filme que comentei com você. Vamos ver se ele é o pronome relativo. Este é o filme a qual comentei com você. Tia Paula, e se eu quiser tirar esse que e colocar o qual, tá errado? De jeito nenhum. Você pode usar tanto um como o outro. Tá se referindo a que palavra? Este é o filme que comentei com você. Tá se referindo o quê? Palavra filme. Muito bem, a palavra filme. Vou até colocar aqui. Tá se referindo, ó, a palavra filme. Tia Paula, nós somos pessoas. Você usou o quê? Filme é coisas gerais, a gente classifica como objeto. Você colocou o quê? Muito bem, por quê? Porque a gente volta para a teoria. O que eu posso usar tanto para coisas como para pessoas, certo? Não esqueçam disso. Vamos lá. Caminho por uma rua
que passa em muitas farmácias. Caminho por uma rua a qual passam muitas farmácias. Comprovamos que ele é um pronome relativo, tá? Então, vamos lá ver a quem esse pronome relativo está se referindo. Caminho por uma rua que passa em muitas farmácias. Que passa em muitas farmácias. O que passa em muitas farmácias? A rua. Então, esse é o termo a qual ele está se referindo. Então, vamos lá. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Isso aqui é um texto de Dom Casmurro, inclusive eu acredito que vocês estejam lendo, né? Aí vamos lá. Tá vendo que tem bem que essa preposiçãozinha eu vou jogar fora se eu quiser substituir por o qual? Porque se eu colocar o qual limpo e seco não vai dar certo. Então eu tenho que colocar o qual mais essa preposição aqui. Beleza? Ou a preposição que surgir aqui. Se tiver dia, colocar. Se tiver o a, ia colocar. E aqui tem o em. Como tem o em, fica em mais na, é na. Se é na, fica na qual. Não é legal? Não é massa? Não se contradiz em nenhum momento. A preposição, ela não vai embora. Você pensa que a preposição vai embora, ela não vai. Ela diz assim, opa, pode fazer uma contração aqui comigo, porque a gramática explica. Muito bem, a gramática explica. Então, preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Está se referindo a que esse que? Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Está se referindo a qual palavra? Igreja. Muito bem. Que não é fácil, gente. Nada, é sim. Vamos pro quem? O quem, ele é meio que esquecido, mas o quem é gente boa, tá? Personifiquei um pronome relativo, chamando ele de gente boa. Sacaram aí? Então, vamos lá. Quem? Usado exclusivamente para pessoas. Tia Paula, e numa questão que tiver o que e o quem, e estiver se referindo a pessoas, você vai marcar o quem. Por quê? Porque o quem, ele é usado exclusivamente para pessoas. Exclusivamente para pessoas. Mas o que não vai estar certo? Vai, mas se a questão de colocar que e quem, dê preferência para o quem, tá? Beleza? Geralmente, se houver questões desse naipe, ele vai colocar prioritariamente no comando da questão ou usa-se exclusivamente no comando da questão, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Fui eu quem foi atrás de você desde o início. E tia Paula, se eu disser fui eu, foi eu. Se eu colocar assim, foi. Aí você respira e pede perdão, porque não é fui, tá? Fui eu, quando estiver se referindo à primeira pessoa. Fui eu quem foi atrás de você. Esse quem está se referindo a quem? A eu sou pessoa? Tia Paula, tenho minhas dúvidas. É sim. Então, vamos lá. Eu é uma pessoa. Tia Paula, se eu quiser colocar assim, fui eu que fui atrás de você. Aí, mais uma vez, eu te respondo, pequeno polegar. Eu não estou dizendo que está errado, porque o que também é utilizado para pessoas. Mas, vamos utilizar o quem quando estiver se referindo a pessoas. Tudo bem? Mas a frase, fui eu que fui atrás de você, é totalmente aceitável na gramática. Tudo bem? Então, vamos lá. As pessoas a quem admiram foram aprovadas. Tia Paula, uma coisa que eu tô assim meio que ligada é que geralmente com quem eu vou ver uma preposição na frente. Muito bem, gente, vocês são sensacionais. Exatamente. Geralmente quando tiver uma preposiçãozinha quem é ótimo, né? Quando você for utilizar o pronome relativo quem, geralmente você vai se imunizar de uma preposição, tá? Quem é que pede a preposição? Vai ser o verbo. Beleza? Vamos estudar regência verbal, aí a gente vai entender melhor. As pessoas, quem admiro, foram aprovadas. Quem que eu admiro? Quem que ele está se referindo a? Pessoas. Pessoas. Pessoas são pessoas? Sim, são pessoas. Então, utiliza o quê? Quem, tá bom? Quem admira, admira a, tá? Por isso aqui, ó, tem essa preposiçãozinha aqui, o a. Porque aqui, gente, é um assunto muito massa, chamado termo migratório do pronome relativo. Eu quase surtei quando eu estudei isso aqui, de tão massa que ele é. Vocês estudarem, quando a gente for estudar a teoria dele, é porque o livro de vocês não traz, que já é um assunto assim bem mais avançado. Mas se eu tiver oportunidade, principalmente na aula presencial, eu quero conversar com vocês sobre o termo migratório do pronome relativo. É simplesmente sensacional. Vamos lá. O livro repousava. Tia Paula, tá vendo aqui o quê? Qual é a teoria do quem?
usado exclusivamente para pessoas. Termina aí a teoria. Objetos personificados. O livro não repousa. Olha aqui, já disse para vocês quem esse quem está se referindo, né? Esse quem, deixa eu colocar aqui, porque assim eu tenho como rabiscar. Peraí. Já disse para vocês quem esse quem está se referindo, né? Está se referindo a quem? O livro que repousava. Se você for olhar só para o nome livro, você erra a questão. Por que você erra a questão? Porque livro é coisa, e você não colocaria quem, você colocaria que, tá? Você tem que olhar aqui, ó, a história completa. O livro repousava sobre as mãos de quem o lia, tá vendo? Foi personificado. Por ser personificado, ó, faz referência a um objeto personificado, eu utilizo o quem. Tudo bem até aqui? Posso seguir? O onde, gente? Usado para retomar lugar físico. Tudo que for referente a lugar, você vai fazer o que? Você vai colocar o onde. Lugar, gente. Lugar. Então, vamos aqui. Aquele foi o lugar onde nos conhecemos, ó. Vamos aqui, esse é o pronome relativo, nós estamos estudando só quadro, então não pode correr desse, né? Com certeza é esse. Vamos ver a quem ele está se referindo. Este foi o lugar onde nos conhecemos. Onde nos conhecemos, ele está se referindo a quê? Ao lugar. Lugar é um lugar? Isso, lugar é um lugar. Por isso, utilizamos o onde como pronome relativo. A sala onde trabalho é aquela. Onde trabalho é aquela. Está se referindo a quê? A sala. A sala é um lugar? Exatamente. Por isso que eu utilizo o onde e não utilizo o quê? A sala que trabalho é aquela. Tá certa? Totalmente errado. Mas você diz, por quê? Porque a sala é lugar, já entra dentro da teoria do onde, gente. É uma briga, assim, muito louca. Tá aqui na teoria do onde. Opa, parceiro. É lugar. Pra você me usar, pra estar mais correto, é o onde, tá? Timon é a cidade onde acontece o Zé Pereira. Onde acontece o Zé Pereira é o quê? Onde acontece o Zé Pereira é o quê, ó? Aqui está se retomando a Timon. Certo? Timon é lugar? Até se você colocar assim, já passa de sete cidade. Cidade é um lugar? Sim, então você acertaria das duas formas, tá bom? Gente, é sério, minha coordenação motora é péssima. Meu Deus do céu. Entendeu até aqui? Atenção, muita atenção, parem as máquinas. Aqui é onde o bicho pega. Não sei se vocês já viram na redação de vocês, onde vocês colocam onde, eu arranco assim, boto um X e coloco em quê? Por que a senhora fez isso mesmo, tia Paula? Porque, com certeza, esse onde não está se referindo a lugar. Vamos lá. Aqui nessa frase. Eles estão em uma relação abusiva, onde tudo é motivo para briga. Onde tudo é motivo para briga. Está a referência aqui. Esse onde está fazendo referência a quê? A eles? Não. Eles são motivo para briga? Não, então esse onde não está retomando eles. Vamos lá. Onde tudo é motivo para briga. Onde é relação abusiva? Relação abusiva é lugar? Não, tia Paula. Então não pode ser. Não pode ser. De jeito nenhum. Como ficaria certo? Aí aqui você utiliza o quê? Para você trocar, você utiliza o em que. Não tem onde escrever aqui. Aqui você vai utilizar o quê? O em que. Para a frase ficar correta. Deixa eu voltar aqui rapidão. Para a frase ficar correta, você vai utilizar o em que. É só trocar, é só trocar. Eles estão numa relação. Aí você tira esse onde. Esse onde não precisa estar aqui. E você coloca, ó, em que. Em que tudo é motivo para briga, aí todo mundo fica feliz. Eu, você e a gramática, isso anota no final do semestre. Principalmente, né, gente? A gente saber teoria, a gente não erra, beleza? Então, vamos lá. Eles estão em uma casa onde tudo é apertado. Onde tudo é apertado. Esse onde está fazendo referência a qual palavra? Opa, a casa. Casa é lugar? Sim, tia Paula. Então, isso tá o quê? Corretíssimo, tá bom? Vamos lá. Se o onde não estiver se referindo a lugar e eu tiver que trocar em alguma oração, eu vou utilizar o quê? Priorizar o quê? O em que. Tudo bem? Ninguém morre por isso, tá? Vamos aqui o cujo. Gente, o cujo, ele indica uma relação de posse entre os termos. O cujo, ele vai indicar uma relação de posse entre os termos. Precisa indicar uma relação de posse. Se não indicar uma relação de posse, você não vai utilizar. Por exemplo, este é o escritor
cujo livro é muito lido. Tia Paula é escritor, pessoa, por que eu não botei o quem? Leia a frase toda, pequeno polegar. Este é o livro... me aguenta? Este é o escritor cujo livro é muito lido. Ó, aqui a relação de posse, a primeira oração com a segunda oração, ou vice-versa. O livro é de quem? Do escritor. Se indica a relação de posse, é a teoria todinha do cujo. Gente, o cujo não tem outra finalidade, o onde não tem outra finalidade se não for lugar. Fazer referência a lugar, ou retomar um termo referente a lugar. O cujo, ele não tem outra função se não for para indicar uma relação de posse entre os termos. Tá bom? Então, aqui, cujo livro é muito lido. O cujo é variável, tia Paula? Com certeza, o cujo é variável, tá bom? Então, o cujo pode ser cuja, pode ser cujos, pode ser cujas, vai depender muito a quem ele está se referindo. Beleza? Então, vamos lá. Então, o cujo está aqui, indica uma relação de posse. Tudo bem? Quem esse cujo está se referindo? Ao escritor. Ok? Acho que essa parte aqui vocês já entenderam. Aquela é a dona da loja cujas vendas dispararam no último trimestre. As vendas são de quem? Ó, por que está no plural? Porque vendas tal. As vendas da loja. Por isso que aqui foi também pro plural, certo? As vendas são de quem? Da loja. Ah, tia Paula, eu pensei que a relação de posse fosse simplesmente de uma pessoa para uma coisa. Não, gente. A relação de posse pode ser de um objeto para um objeto, contando que um pertence ao outro. Tem que ter essa relação de posse. As vendas são de quem? Da loja, por isso que utilizamos o cujo. Outra coisa que vocês não podem esquecer, o pronome relativo cujo e derivados, né, não aceitam artigo. Gente, nem antes e nem depois. Geralmente, como é que cai questões assim? Geralmente, ele coloca o cujo e ele bota um artigo, ou antes ou depois, e pergunta se está certo. Gente, não aceita. Ele não aceita de jeito nenhum. Até coloquei aqui um exemplo. Uma estrela... perdão. Uma estrela pura, cuja luz morreu. Totalmente errôneo. Como é que fica correto? Quando eu tiro o A. Uma estrela pura, cuja luz morreu. Simplesmente assim. Está se referindo o que esse cuja? A uma estrela pura. Tudo bem? Ok? Até aqui algum problema, angústia, desespero, aflição. Então, vamos seguir? Aqui, gente, eu fiz uma pequena lista de exercícios. Você vai dar uma pausa, eu vou responder algumas aqui para você fazer no resto, tudo bem?